radiação significa a propagação de energia de um ponto a outro no espaço ou em um meio material, com uma certa velocidade por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas. Temos dois tipos de radiação, e essa classificação estará relacionada com sua quantidade de energia. Ondas com alto nível de energia são chamadas de radiações ionizantes, e são radiações que atingem nossas moléculas e causam danos. Já as radiações de baixa energia são conhecidas como radiações não ionizantes, que não causam danos ao nosso organismo. A maioria das radiações não ionizantes são ondas eletromagnéticas, como a luz, calor e ondas de rádio. As células, quando expostas à radiação, sofrem ação de fenômenos físicos, químicos e biológicos. A radiação causa ionização dos átomos, que afeta moléculas, que poderão afetar células, afetar tecidos, órgãos e até o corpo todo. O poder ionizante depende da energia que elas transmitem e do período de tempo o qual o organismo fica exposto a elas. Por exemplo, em um exame de raio-x, nosso organismo fica exposto a uma radiação ionizante, porém, em um curto período de tempo, não causando danos ao nosso organismo. E em pequenas doses, o corpo tem tempo suficiente para substituir as células que eventualmente tenham sido alteradas ou destruídas. Já em doses extremas, é fatal. Radiações ionizantes. São radiações de alta energia que afetam organismos vivos. Os tipos mais comuns de radiação ionizante são as partículas alfa, beta e gama. Ao contrário das demais, o gama é uma onda eletromagnética, como ondas de rádio e luz. Porém, devido às suas ondas mais curtas, ela é mais energética. A interação das radiações ionizantes com a matéria é um processo que se passa em nível atômico. Quando essas radiações atravessam o material, elas transferem energia para as partículas que forem encontradas em sua trajetória. Caso a energia transferida seja superior à energia de ligação do elétron com o restante da estrutura atômica, esse elétron será ejetado de sua órbita. O átomo é momentaneamente transformado em um íon positivo e o elétron em um íon negativo. Íon, átomo ou molécula que se torna eletricamente carregado pelo ganho ou perda de elétrons. O elétron arrancado desloca-se no meio, impulsionado pela energia cinética adquirida nesse processo. Essa energia é dissipada através da interação do elétron com elétrons e núcleos de outros átomos, eventualmente encontrados em sua trajetória. Novos íons podem, assim, ser introduzidos na matéria. Ionização é a introdução de pares de íons, positivo e negativo, na matéria, ou seja, quando um organismo recebe radiação ionizante, esse corpo fica ionizado. Esse processo só será interrompido quando, tendo sua energia dissipada em interações, choques, os elétrons e suas cargas negativas acabam sendo capturados por moléculas do meio. Segue-se um rearranjo eletrônico, que pode envolver elétrons de outros átomos e moléculas. Esse rearranjo de elétrons tem como consequência o restabelecimento do equilíbrio perdido. Porém, esse pode resultar numa perda de identidade química para a molécula. Efeitos das radiações ionizantes. As consequências biológicas da interação das radiações ionizantes com o ser vivo vai depender da molécula atingida e de sua função. Efeitos das radiações na água. A molécula de água é a mais abundante em um organismo biológico. A água participa praticamente de todas as reações metabólicas de um organismo. Na espécie humana, são cerca de 2 vezes 10 a 25 moléculas de água por quilograma, o que reflete a composição química da célula e permite afirmar que, em caso de exposição à radiação, as moléculas atingidas em maior número serão moléculas de água. Moléculas de água irradiadas sofrem radiólise. Radiólise da água. A radiólise da água
é a modificação estrutural da molécula de água causada pela radiação ionizante. Esta pode levar as moléculas de H2O a um estado muito excitado ou propiciar a formação de radicais do tipo H3O+, OH-, H2O+, H2A-, os quais, por serem estáveis, podem levar à formação de radicais livres do tipo H e OH, que se caracterizam por serem muito reativos e não possuírem carga elétrica. Em virtude disso, esses radicais livres podem interferir no metabolismo das proteínas, lipídios e carboidratos. Radicais livres são entidades químicas altamente reativas, em decorrência da presença de átomos cuja última camada não apresenta o número de elétrons que conferem estabilidade à estrutura. Danos radioinduzidos na molécula de DNA. Por ser responsável pela codificação da estrutura molecular de todas as enzimas da célula, o DNA passa a ser a molécula-chave no processo de estabelecimento de danos biológicos. Ao sofrer ação direta das radiações, ionização, ou indireta, através de ataques de radicais livres, a molécula de DNA expõe basicamente dois tipos de danos. Tipos de danos. Mutações gênicas correspondem a alterações introduzidas na molécula de DNA que resultam na perda ou na transformação de informações codificadas na forma de genes. Quebra da molécula. Resultam na perda da integridade física do material genético. A mensagem codificada do DNA pode sofrer alterações pela ação das radiações ionizantes. Estas alterações podem resultar em diversos efeitos ou mesmo não resultar em efeito algum. Por exemplo, um pedaço de DNA de um rato, ao ser exposto a uma radiação ionizante, pode gerar 4 tipos de consequências. Pode ocorrer uma mutação gênica, e dessa mutação, a função ser mantida ou a função ser alterada. Pode ocorrer também a quebra do DNA e a perda da função. Ou pode acontecer o reparo do dano e a função ser restaurada. A história do acidente radioativo em Goiânia. Goiânia, setembro de 1987, aconteceu o que hoje seria considerado o pior acidente radiológico em área urbana da história. A contaminação originou-se de uma cápsula que continha cloreto de césio, um sal obtido a partir do radioisótopo 137 do elemento químico césio, encontrado no antigo Instituto Goiano de Radioterapia. A cápsula radioativa era parte de um equipamento radioterapêutico e era revestida por uma caixa protetora de aço e chumbo que continha um cilindro com material radioativo. A cápsula foi removida e levada para o ferro velho de Devair Alves Ferreira, onde foi manipulada indevidamente. Ao abrir a máquina, ele encontra uma cápsula contendo uma pedra azul, que emitia um brilho intenso. Maravilhado, ele leva o objeto para casa e mostra a sua esposa Maria Gabriela Ferreira. Entusiasmados, distribuem o conteúdo da cápsula a amigos, vizinhos e a própria família, entre eles seus irmãos Ivo Ferreira e Oderson Alves Ferreira, e a sobrinha Leide Neves Ferreira, de apenas 6 anos. Após perceber que a família está adoecendo, Maria Gabriela leva a misteriosa cápsula à vigilância sanitária, dentro de um ônibus, contaminando assim dezenas de pessoas. Confirmada a suspeita de contaminação por radiação, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegam à cidade e dão um alerta. Nos dias seguintes, as providências foram identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida. As áreas consideradas com focos principais da contaminação foram isolados, interditados e até mesmo demolidos. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentavam contaminação interna ou externa.
Destes, houveram 4 mortos inicialmente, entre eles Leides das Neves Ferreira e Maria Gabriela Ferreira, sobrinha e esposa de Devair, respectivamente. Posteriormente, cerca de 60 mortos entre funcionários que fizeram a limpeza do local, funcionários da Vigilância Sanitária de Goiânia e vítimas altamente contaminados. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foram concretados. O repositório definitivo desse material localiza na cidade de Abatida de Goiás, onde a CNEN instalou o Centro Regional de Ciências Nucleares, que executa a monitoração dos dejetos radioativos e controle ambiental.